Olá! Hoje no programa Código de Honra, o ilustre professor Ives Gandra da Silva Martins, ex-presidente do Instituto dos Advogados de São Paulo, professor emérito da Universidade Mackenzie e da Universidade Superior de Guerra, congrega hoje mais de 31 títulos entre Brasil e exterior e super conhecido por nós, nosso querido jurista no Instituto dos Advogados de São Paulo. Como vai, professor? Fabiana, é um grande prazer estar com você e ver o nosso instituto, que na minha época, quando presidia, só tinha pessoas de cabelos brancos ou sem cabelos, ter agora uma ilustre diretora, jovens advogados, que é uma das grandes criações do instituto, podendo dirigir e sendo professora também de direito tributário. A honra é minha. É um prazer enorme estar aqui diante do senhor, principalmente para falar sobre o tema que vamos falar hoje, que é a entrevista que o senhor deu, um artigo que o senhor escreveu para a Folha de São Paulo na semana passada, que fala dos golpistas, né? Quem são de fato os golpistas? O que o senhor me fala desse artigo? Na verdade, foi um artigo que também escrevi, um artigo semelhante para o Globo, com um outro título, entende? O PT é incompatível com a democracia. E, na verdade, o que nós tivemos nesses 13 anos, Fabiana, foi um assalto às contas públicas. O Brasil foi saqueado, bilhões e bilhões de reais, por elementos do governo, pessoas de confiança do governo. E esse saque que nós tivemos levou o Brasil a essa situação de se aproximar da Venezuela, está aqui na América do Sul como o segundo país em pior crise. Só perde para a Venezuela, cuja crise, enquanto Maduro não sair, será insolucionável. Ora, o que diz a presidente? Como ela não pode dizer o meu governo não foi corrupto, como ela não pode dizer que a maior corrupção da história do mundo foi do governo dela, como ela não pode dizer que o Delcídio, que era o líder dela, e ela diz que é mentiroso, mas ele não podia fazer como se ela não fosse presidente, se ela deixou, ela era uma profunda incompetente, que deixou todo mundo roubar e não sabia de nada, ou ela é conivente, não havia alternativa. E ela tem que provar, não sabia porque não tomei cuidado, que não examinei, não soube quem é que indiquei, etc. Ela não pode dizer isso, porque as indicações, se as indicações foram indiretas, e daí? Se ela é presidente, tem que saber todas as indicações. Ela não prova que ela não tem responsabilidades, ao contrário, Delcídio, Cerveró, diversas denúncias dizendo que ela sabia de tudo, o próprio Marcelo Odebrecht, segundo o que os jornais apresentaram. Por outro lado, a corrupção está aí, a Lava Jato está demonstrando. 1 bilhão de segundos são 31 anos e meio, foram bilhões e bilhões de reais que foram roubados. Ora, como ela não pode dizer no mérito, não houve saque, ela diz é golpe. Que é uma forma de tentar mostrar que ela não podia ser alijada porque ela teve 54 milhões de votos, pouco acima dos 53 milhões de votos do outro candidato, através de uma mentira. Ela teve uma mentira, um estelionato eleitoral. Tudo disse que o Brasil ia muito bem graças às pedaladas, que ela emprestava dinheiro que não podia emprestar dos bancos, e o Brasil já estava furado, já estava falido, já estava sem estrutura nenhuma. Então, o que ela diz? É golpe, porque ela não pode dizer que ela não fez tudo aquilo. Quem são os golpistas? 367 deputados. Quem são os golpistas? Os 55 senadores. Quem são os golpistas? 11 ministros do Supremo. Quem são os golpistas? Os constituintes que puseram na Constituição, os artigos 85 e 86. Quem são os golpistas? São a imprensa. Quem são os golpistas? 6 milhões e meio de pessoas que pela primeira vez no Brasil uma multidão foi às ruas? Ou ela que na verdade sofreu um golpe por ser incompetente, por ter permitido esse roubo, por ter liquidado o Brasil, por ter gerado o maior desemprego possível, 11 milhões e 400 mil desempregados, por ter aumentado a carga tributária, por ter gerado a inflação novamente, por ter perdido competitividade internacional, por ter liquidado a maior empresa do Brasil? Evidente. A meu ver, só existe um golpista contra o Brasil, é a presidente Dilma. O senhor mostra no seu artigo, né, diversos momentos onde na entrevista, ela ao invés de mostrar que entendeu, que realmente aconteceu, alguns fatos escusos na administração dela, ela ataca outras pessoas, né?
Ela não entendeu, na sua opinião, professor Ives, o crime que ela cometeu, né? Não, eu tenho a impressão, qualquer aluno, entende, que não tenha viés ideológico, percebe perfeitamente que ela foi uma péssima administradora. O Brasil estava, no governo do Fernando Henrique, colocado como a 7ª economia do mundo. Já caiu para a 12ª. Com todos os erros que ele também cometeu. Mas era um cidadão que sabia o que pretendia. O Brasil estava com uma balança comercial de 100 bilhões de dólares de saldo positivo. O Brasil estava tendo ultrapassado Itália e Canadá. Nós estávamos, enfim, perdendo para a China, porque a China se transformou, e pelos 4 grandes, entende, considerando os europeus grandes e o Japão. Agora, quando ela entra, obras sociais, faz um congelamento. O congelamento que ela fez de energia elétrica para ganhar as eleições e de combustíveis, desde o Código de Hammurabi, que o congelamento não dá certo. O primeiro congelamento da história foi do Hammurabi, que não previa crises, por exemplo, morte de gado, bovino, ovino e trocas. Exigia que as trocas se fizessem, porque não poderia haver nos momentos de crises, entende, da pecuária, exploração. Máximo, o edito de Máximo, na época do Diocleciano, em 301 d.C. em Roma, fez também um congelamento que foi um fracasso. Plano Cruzado foi um fracasso, Plano Primavera foi um fracasso, Plano Bresser foi um fracasso, Collor foi um fracasso. Todos os congelamentos, o congelamento o que faz? Ele vai contra as leis de mercado. Quando a oferta é inferior à procura e se pretende manter os preços, o que ocorre? Desaparece o produto, ou a maquiagem de produtos. E um dia esses preços têm que voltar aos preços de mercado. Resultado, quando voltou os preços de mercado depois da eleição, do estelionato eleitoral em que ela segurou, o que nós tivemos? A explosão da inflação, muito acima dos dígitos de meta da inflação, que era 6,5%. Resultado, se nós examinarmos, foi um desastre absoluto. Tudo de errado ela fez, sem nenhum controle. O Tribunal de Contas da União foi demonstrando Bolsa Família, 555 vereadores no Nordeste recebendo Bolsa Família. Porque quando se queria eleger um prefeito, algo semelhante, dava-se Bolsa Família para todo mundo, sem nenhum critério de saber se as pessoas precisavam ou não. 15% de desvio no Nordeste do dinheiro destinado à Bolsa Família, segundo o Tribunal de Contas, não são dados meus. Então foi um desastre. Quer dizer, certamente, esta situação teria que ter uma solução. E a solução em que o Instituto colaborou intensamente foi no sentido de afastá-la. E agora a reconstrução do Brasil vai ser muito difícil. Nós estamos pegando uma nação arrasada economicamente, uma burocracia absolutamente esclerosada, o que faz com que nós cheguemos à conclusão de que, se não dermos apoio ao presidente que aí está, e eu tenho a esperança de que seja definitivamente determinado o afastamento da presidência, para que nesse próximo ano, nesses 2 anos, que é o mínimo necessário para a reconstrução do Brasil, o Brasil volta a ter, porque a potencialidade econômica, a grandiosidade da nação, uma população muito menor que da China, da Índia, o que facilita, evidentemente, ter um mercado de um lado e a expansão da economia de outro, um país ensolarado como nenhuma área dessa extensão tem. Nós temos tudo para ir para frente, nós precisamos ter governo. E nós estávamos em pleno crescimento, né? Não sabemos se crescimento real ou irreal, mas fruto do próprio crescimento internacional. E, de repente, o brasileiro, o povo brasileiro se vê diante de uma mentira, né? Uma mentira eleitoral. E a gente percebe, o senhor cita no seu artigo, que ou ela foi conivente com tudo aquilo, ou ela foi fantasticamente incompetente. Eu tenho a impressão que as duas coisas se unem, entende? Porque ela incompetente foi, porque nós tivemos alguns governos que também não eram dos melhores, entende? E que tiveram competência para levar alguma coisa para frente, entende? Quando o governo é bom
honesto e competente é o ideal, entende? Eu sou contra os governos desonestos, senão nós não estaríamos nessa briga dos institutos. E acho que o servidor público tem que ser servidor do público, e não serviço do público, como muitos governantes fazem. Mas ela, evidentemente, todas as escolas, tudo que ela fez em nível de economia foi errado. Quais eram? Metas de inflação. Aquilo que o Fernando Henrique tinha colocado como equipe econômica de primeira linha, a equipe econômica dele de primeira linha, eram as metas de inflação que tinham que ser a meta teria que ser 4,5, 2 pontos para cima ou 2 pontos para baixo, para manter a economia estável. O Lula teve a habilidade de pôr um homem como era, e eu não estou elogiando o Lula, eu acho que tudo que está aí na Lava Jato demonstra que ele deve estar com uma carga em cima muito grande. Acho que o sítio é dele, o apartamento, pelo menos é isso que os procuradores dizem. Então, eu não estou falando sobre a honestidade do Lula, mas ele teve um aspecto positivo. Ele pôs um homem que entendia de economia. E o Meirelles nunca deixou a inflação estourar, ficou sempre com aqueles limites. O superávit primário, que foi instalado pelo Fernando Henrique, ele cumpriu rigorosamente. Para mostrar os credores externos que nós estávamos bem, o superávit primário mostrava o seguinte: nós temos, tirando os juros da dívida, quer dizer, a correção monetária e tal, nós temos um superávit de 3,5%, o que dava uma sinalização de o Brasil ter subido, graças a isso. E o Meirelles manteve, como ministro do Lula, enquanto ele foi ministro do Lula. E quer dizer, essa variação da reflexos de preços que fez com que, na prática, nós tivéssemos a economia crescendo e o Brasil foi para o cenário de país para investimento. Ganhou. E o Lula conseguiu manter com o Meirelles. E o Lula tinha essa característica. Eu não estou falando sobre a honestidade do Lula, porque todos nós estamos com pontos de interrogação sobre tudo o que está acontecendo, até com um pedido de prisão preventiva que ele tem, que está sendo ainda examinado entre o Moro e o Theory. O Theory não sabe se devolve, se não devolve. Mas, do ponto de vista de habilidade, o Meirelles me disse uma vez, ele nunca interferiu na direção econômica, porque de economia quem entendia era o Meirelles. Agora, a Dilma pensou que ela fosse economista. Ela não teve ministro de economia. Então, ela foi realmente incompetente, porque tudo que ela fez era contra as regras econômicas, o congelamento principalmente, que liquidou o Brasil. Agora, do ponto de vista de honestidade, quem é presidente de uma companhia estatal, como a Petrobras, presidente do Conselho de Administração, aprova um dos piores negócios da história do mundo, que é a compra do Passadena, dá um prejuízo de 800 bilhões de reais, milhões de reais, 800 milhões de reais. Compra por 700 e poucos milhões de dólares aquelas ações. Com laudo, uma diretora da Petrobras dizendo que havia suspeitas de que algo errado estava acontecendo na Petrobras, e a Graça Foster, que ela manteve até o segundo mandato, não quis apurar aquilo que essa funcionária de alto escalão estava apresentando. Recebe um relatório e não estuda. E depois vem a dizer que, se tivesse sabido, ela não teria feito a operação. Ora, eu vou fazer uma operação. Fabiana, você é advogada. O cliente seu, quando pede para você ver uma escritura de uma casa, comprar uma casa, você vê todos os pontos daquilo. Imagine uma operação em que ia se gastar 700 e poucos milhões de dólares para a compra daquela parcela de ações e que deu um prejuízo de 800 milhões, e ela não pediu uma auditoria externa, não pediu laudos, se confiou. Diz o Cerveró e o Delcídio que ela sabia de tudo, que ela não é inocente disso, e os dois depoimentos batem. Mas o incompetente é o conivente. E o assalto que continua. Não é? Foram 8 anos de assalto. Não é possível alguém ser presidente da República, um partido dominar, e durante 8 anos liquidar uma empresa que tinha ações que valiam 50 e poucos reais, a ação, muita gente aplicou o dinheiro do Fundo de Garantia de Tempo de Serviço na compra dessas ações, a pedido do Lula, e ações que valem 3, 4, 5 reais no mercado. Então, no caso dela, eu tenho sérias dúvidas
ou ela foi inconivente, ou foi incompetente, eu tenho certeza que ela foi. A única dúvida é saber se ela foi conivente. É verdade. E ela alega também, né, professor Ives, que tudo isso que está acontecendo ao redor dela, ao redor do PT, é uma tentativa de tirar o foco da Lava Jato. O que o senhor pensa a respeito disso? Bem, eu tenho a impressão que Michel Temer, que é professor de Direito Constitucional, entende de lei e sabe falar, que é outra coisa importante, não é? Que é importante, o professor tem que ser claro, o presidente tem que... E não aquelas frases que a gente precisa de intérprete, entende? Parece a história essa de Queiroz, do Pacheco, aquele cidadão que falava por gesto, que ninguém entendia as palavras, mas achavam que era um gênio. Tem impressão, na correspondência de Fradique Mendes, vale a pena ler esse livro, A História do Pacheco. Mas, na prática, ela o que fez em nível de examinar esse aspecto da incompetência de não ter justificativa, é de que, na prática, Fabiana, isso nós temos que ter muito claro, ela, na verdade, não soube nomear ministros, o que ela teve foi a nomeação de pessoas que obedeciam a ela, tinha um palavreado com eles que parece também não era da linguagem mais pura, se ouve mais em bares, para não dizer que se ouve em bordéis, etc., a linguagem que ela usava, de palavrões de tudo quanto era lado, e fez com que o povo fosse sendo enganado mais pela propaganda externa. Agora, o argumento que ela apresenta de que efetivamente, entende, isso tudo é uma armação contra ela, que ela está sendo atingida porque querem tirá-la do partido, porque ela pretendeu segurar a Lava Jato, que ela deu liberdade à Lava Jato. Era evidente que tentou prejudicar a Lava Jato. A própria nomeação do presidente Lula para ministro, quando ela diz, se for necessário, se houver ameaça de prisão, use o ministério, obstrução à justiça, demonstra que ela queria parar a Lava Jato. Agora, Michel Temer tem dito repetidas vezes que a Lava Jato é intocável, que a Lava Jato, para o próprio Michel, representa o símbolo da luta contra a corrupção do governo passado. Michel precisa da Lava Jato, mesmo que atinge pessoas, vê-se o seguinte, enquanto ela mantinha tudo quanto era ministro, que era citado na Lava Jato, o Michel, quando tem algum indício mais forte, pede para ser exonerado. Foram 2 ministros exonerados, em pouco mais de 2 ou 3 semanas. Então, ele vai privilegiar a Lava Jato como uma forma de mostrar que o governo está inteiramente dedicado a combater a corrupção. E, ao contrário, ela procurou de todas as formas, inclusive com a nomeação do Lula, tentar obstruir a justiça da Lava Jato. Mas, como a Polícia Federal, o Ministério Público são autônomos, são instituições de Estado e não de governo, vê-se a situação em que ela chegou. Professor Ives, o que o Brasil vive hoje, mais do que tudo, é uma crise política, né? Uma crise de falta de confiança em seus governantes, deputados, senadores, e o tempo todo a gente acompanha isso na televisão. Agora, qual a sua opinião sobre o papel do Poder Judiciário em tudo isso? Veja o seguinte, eu me sinto muito à vontade de falar do Judiciário, porque eu tenho uma grande amizade com os 11 ministros do Supremo, tenho uma grande admiração por eles, todos eles, sem exceção. E tenho livros escritos com muitos deles. Sou membro de academias com muitos deles, da Academia Brasileira de Letras Jurídicas, na Academia Paulista de Letras Jurídicas, inclusive Michel Temer também é membro da Academia Internacional de Direito e Economia, na Academia Brasileira de Direito Constitucional. Eu tenho confrades na Academia Paulista de Letras. Nessas academias em que eu participo, nós temos, enfim, grandes ministros. Escrevi livros com muitos deles. Dos meus 70 e 80 anos, você está falando com um decrépito advogado,
estou com 81 anos, eles fizeram, ministros escreveram em livros em minha homenagem. E o Instituto até publicou, dos 80 anos, uma edição dedicada com ministros do Supremo, Carlos Mário Veloso, Toffoli, etc., escrevendo. Apesar de tudo isso, eu tenho muitas preocupações com esse protagonismo do Supremo Tribunal Federal, porque eu participei em audiências públicas a convite dos constituintes. O Bernardo Cabral, que fora presidente do Conselho Federal da Ordem, eu fui conselheiro durante o movimento contra a luta para restabelecimento da democracia, fui presidente do Instituto nesse período de restabelecimento e fui novamente conselheiro durante o processo constituinte, tendo contato permanente. Nós queríamos implementar um sistema parlamentar no Brasil. Só não desse uma hora com o Grupo Centrão é que voltou ao presidencialismo. E nós queríamos uma divisão de poderes muito clara. Basta dizer que nós discutimos o artigo 103, parágrafo 2º da Constituição, que dizia o seguinte: nas ações diretas de inconstitucionalidade por omissão, quando o Congresso é omisso, e o Supremo declara que é omisso em normas que teriam que ter aplicação prática da Constituição, imediata com base no artigo 5º, declarada a inconstitucionalidade por omissão do Congresso, o Supremo, 103, parágrafo 2º, deve comunicar ao Congresso para fazer a lei, mas não faz a lei. Numa noite jantando eu, Sidney Sanches, o Odir Porto, que foi presidente do Tribunal de Justiça de São Paulo, e o Bernardo Cabral, relator da Constituinte, estávamos discutindo o dispositivo, eu disse: Bernardo, vocês têm que pôr um prazo, porque se eu declaro a emissão e o Congresso não faz um prazo, não tem um prazo para fazer, fica desmoralizado o Supremo. Sabe que o Sidney Sanches, que representava os trabalhos constituintes, o Supremo, o pensamento supremo, disse: Ives, você já imaginou que nós damos 180 dias, o Congresso não cumpre, você acha que eu tenho condições de mandar prender 503 deputados, 81 senadores, por desacato à ordem judicial? É melhor deixar sem prazo. O que representa que nunca poderá haver protagonismo por parte do Supremo. É poder independente, guardião da Constituição. O que nós tivemos? Governador afastado, vice-governador afastado, Maranhão e Paraíba. Em vez de fazer novas eleições com base no 81, candidato derrotado é que é nomeado. O Supremo decide. Problema recente, trânsito em julgado. A Constituição declara que só pode ser considerado acusado como culpado depois do trânsito julgado. Vence o Supremo e diz decisão de segunda instância. O problema do casamento de pares do mesmo sexo. A Constituição é clara: homem e mulher, homem e mulher, homem e mulher. Eles acrescentam uma hipótese que não está na Constituição. Problema do aborto dos anencéfalos. Quais são as hipóteses do 128 de não punição? Aborto sentimental, por estupro, e o terapêutico, para salvar a mulher. Agora, o eugênico não está no Código Penal. O problema da fidelidade partidária. Foi discutido na Constituinte. Eu era favorável, disse o Bernardo, que tem que ter fidelidade partidária para criar partidos fortes. Os constituintes não quiseram. Qual foi a fórmula conciliatória? Deram para os partidos políticos. Cada partido define o seu critério de fidelidade. Vem o Supremo e impõe a fidelidade contra o pensamento constituinte. E agora nós estamos vendo. Eu não tenho nenhuma, enfim, não pretendo de forma nenhuma defender o Eduardo Cunha, até porque o que apareceu nos jornais deixa todo mundo com uma séria perplexidade, e eu não gosto nunca, como advogado, de considerar alguém culpado. Eu trânsito em julgado as decisões do Supremo, mas, enfim, há dúvidas sérias que pairam sobre o Eduardo Cunha. Mas o que diz o artigo 53, parágrafo 3º? Diz o seguinte: que recebida a denúncia, o Supremo tem que comunicar à Casa, e quem pode afastar é a Câmara ou o Senado, de deputado ou senador. E a Câmara ou o Senado pode afastar. E se não quiserem considerar, se for denúncia de crime, só poderá fazê-lo, entende?
pelo período do mandato, e diz o parágrafo 5º, fica suspensa a prescrição daquele crime, porque daí seria beneficiar se a prescrição ocorresse. Vem o Supremo em processo investigatório, sem denúncia, entende? Apenas uma cautelar num processo investigatório e afasta. E não foi afastado pela Câmara. Legislou sobre o 53, parágrafo 3º. Agora o Janot pede a prisão no Supremo, quando o parágrafo 2º só pode ser preso por prisão em flagrante. Então eu tenho a impressão que esse protagonismo traz insegurança jurídica. Por quê, Fabiana? Quando o Congresso faz uma lei inconstitucional, eu sei a quem recorrer, Poder Judiciário. Mas quando a inconstitucionalidade vem do Supremo e todos os juristas detectam, mas é o Supremo que faz a inconstitucionalidade, que se transformou em legislador positivo, a insegurança jurídica é máxima, porque eu não tenho a quem recorrer, que isso é a última palavra. Por isso, apesar de toda a admiração que eu fiz questão de dizer, e realmente considero excelentes, mesmo aqueles que foram muito atacados, por exemplo, Toffoli foi muito atacado. O Toffoli é um profundo conhecedor de direito político, direito constitucional, e tem as mesmas ideias parlamentaristas que eu tenho. Eu fui presidente de um partido parlamentarismo único do Brasil, em 1962, 64. O Toffoli é um grande ministro e tem crescido de uma forma extraordinária. Não tem titulação acadêmica, mas tem o que é mais importante, entende? Um bom senso jurídico, uma capacidade de estudo extraordinária. Então são 11 grandes ministros. Nada obstante isso, acho que nesse particular de protagonismo eles têm errado. Nosso programa já está se encerrando, professor Ives, mas eu gostaria de saber quais são as perspectivas de mudança que mais são importantes para que o Brasil volte a crescer, na sua opinião. Nós precisamos de uma reforma tributária evidente, precisamos de uma reforma política evidente. Tenho defendido o parlamentarismo e o Instituto também. Nós estamos para lançar um livro agora sobre parlamentarismo com 22 grandes juristas, inclusive o José Horácio, escrevendo. É necessária uma reforma previdenciária, sem ela não podemos fazer. Vai ser necessária uma reforma do Poder Judiciário, acho fundamental, e teremos necessidade de uma reforma trabalhista. E na prática, sem essas 5 reformas, o Brasil vai continuar tendo dificuldade de crescer. Encerramos agora o nosso programa Código de Honra, com a ilustre presença do professor Ives Granda da Silva Martins, a qual agradeço muito a sua presença aqui conosco hoje, e gostaria que, se o senhor tiver mais alguma consideração a fazer. Quem agradece sou eu, Fabiano, estar aqui com você, e como o presidente do Colégio dos Presidentes do Instituto de Advogados de São Paulo. E tendo os meus 81 anos, na época, como eu disse, todos nós éramos de idade, eu fico extremamente feliz de ver jurista como você, advogada como você, professora de direito tributário e jovens advogados pegando o bastão dessa casa que nasceu em 1874 e que sempre teve essa tradição de representar o bom direito do Brasil. Então, o grande honra, o grande privilégio, o grande prazer de ser entrevistado por você foi meu. Muito obrigada, doutor Ives. O programa Código de Honra termina por aqui. Até a próxima semana.